Oi, minha gente, vamos para mais um vídeo aqui desse canal e hoje com convidados. Trouxe toda essa malta para falar com vocês sobre um resumo e algumas reflexões do primeiro ano de mestrado aqui em Psicologia Clínica na Universidade da Maia. E separei algumas perguntas aqui, né, pra gente bater um papo aqui descontraído sobre. Mas antes queria que o pessoal se apresentasse para vocês, saber de onde vem, né, o que comem, o que fazem. Quem quer começar? Começa. Vai, Bom, Afonso. Vocês já me conhecem do canal, já participei em alguns vídeos aqui com a Josi, teve o vídeo lá do Erasmus da Sardenha. Meu nome é Afonso Cunha, eu sou arteterapeuta, estou fazendo então um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde aqui na Maia. Estou aqui em Portugal há 6 anos. Meu nome é Sandra Pereira, é a primeira vez que eu estou falando aqui, tá? Me perdoem se sair alguma coisa de errado. Sou psicóloga clínica, com base na teoria cognitivo-comportamental. Estou morando aqui em Portugal há 6 anos. Era isso ou mais alguma coisa? É isso. Eu sou Nancy, também é a primeira vez que estou por aqui. Eu sou psicóloga clínica, estou em Portugal tem 2 anos. Eu vim para fazer um mestrado, comecei fazendo um mestrado em neuropsicologia, não me adaptei e tranquei o mestrado e vim para Maia fazer psicologia clínica e cursei o primeiro ano aqui com essa malta. Bom, gente, é isso. Então, agora que vocês já conhecem todo mundo, eu vou mandar as perguntas e aí a gente vai respondendo aí espontaneamente, tá bom? A primeira é a seguinte: qual foi o maior mico acadêmico que você já pagou esse ano? Eu vou começar com o meu, tá? O maior mico acadêmico foi que precisava mandar a carta de motivação para os orientadores. E aí eu mandei a carta de motivação para a professora X, escrevendo: professora Y, você é a minha primeira professora. Ou seja, escrevi o nome de outra professora. Tipo, você diz o mesmo para Exatamente, todos, né? Você diz o mesmo para todos. No final deu certo que eu caí com a orientadora que eu queria, né? Mas esse foi meu mico acadêmico aí. Quem mais? Fala você, Sandra, enquanto eu penso no meu. É que eu tô pensando. O meu já A Nancy sei. tem. Não. O meu tem vários, eu tenho que escolher um. Mas o meu, assim, o maior mico acadêmico foi postar o trabalho na plataforma, no portal. Que eu fiquei muito feliz que consegui terminar o trabalho a tempo e postar o trabalho a tempo. E só no dia seguinte que eu acordei e me dei conta que eu tinha postado o trabalho no formato errado. Então tive que correr no portal, postar no formato certo e pedir, pelo amor de Deus, para o professor aceitar o trabalho no formato certo. Acontece nas melhores famílias, né? Eu tô aqui pensando, mas eu não consigo. Foram Ah, tantos. Sandra, tá Não, difícil escolher um. Eu me lembro aqui de um caso, quando terminou a apresentação de intervenção na diversidade social e cultural, e aí terminou o trabalho, a apresentação do trabalho, a professora vira e pergunta quanto é que eu achava que nós devíamos tirar, né? E eu fui muito espontâneo e falei assim, no mínimo 18, né? E aí a professora falou assim, nossa, que modesto, né? Foi mais ou menos, foi um que eu consigo me lembrar. Micos, eu tive vários, mas vários assim, por não entender como funcionava os horários da faculdade, feriados, como é que funcionava nota, trabalho. Então, assim, não tenho. Porque eu tive vários. Tipo, fazer o trabalho e depois a professora, tá bom, então você tirou 10. Aí depois dá 10, mas tem que dividir por não sei quanto de porcentagem por participação, porcentagem de não sei o quê. E eu ficava assim, gente, eu não sei fazer essa conta, não. Que nota foi e tal. Então, assim, meus micos diários sempre foram esses. Faz parte também. Acontece nas melhores famílias. Desses também. Agora a próxima que é a seguinte: se o mestrado fosse uma série da Netflix, qual seria o nome do episódio desse primeiro ano de mestrado? Nossa. Eu tenho um palpite, mas eu não vou falar.
Essa parte da série é interessante porque, assim, eu brincando com a colega nossa, né? E a gente já estava estudando para métodos de investigação, né? Análise fatorial. E eu, no auge do desespero, virei para ela e falei assim, não é possível. Isso aqui é uma série. Eu tenho certeza que isso aqui é uma série. A gente tá, tipo, na 4ª temporada, entendeu? E, tipo assim, isso aqui a gente, tipo assim, é o último capítulo dessa temporada, porque era a última prova. Eu falei assim, tipo, eu só espero que a audiência esteja boa, porque os atores estão se lascando. Isso tem que dar uma audiência boa, não é possível. Mas, rapaz, eu acho que seria sala de emergência. Sala de emergência. ER. Boa. Tem horas que... E assim, eu sempre falo, né? É um laboratório. Porque tem muito maluco. Gente, olha... Quem não entrou maluco, fica maluco no meio. No caminho. Olha, Você tem, Nancy, alguma? eu lembrei de uma série, eu lembrei de The Office. Pra mim, The Office. Perfeito. Aleatório. Aquele caos, é o caos e a gente não sabe se ri ou se chora. E tem horas que seria falta a gente virar pra cômico câmera, se não né? fosse trágico. Vamos olhar pra É câmera. ótimo. Não, o que eu lembro, assim, não é da Netflix, pode ser? Porque eu acho que é da HBO. Não, sim, pode ser de outro. O que me remeteu assim na hora foi Game of Thrones. É uma guerra atrás da outra, é um uma conflito, batalha, é uma né? batalha, entendeu? Daqui a pouco você tá do lado do inimigo, daqui a pouco você... É uma confusão que você não se entende. Eu lembrei disso assim, não sei porquê. É sangue, é tiro, É tiro, é tiro, é bomba. O mocinho no final já vira o Se vilão. revelou o vilão. Aquele Que que você plot ia twist. testar. Que plot twist. Você acha, nossa, eu fiz aquele trabalho, foi Exato. super bom, que não sei o que. Depois não você é. Você tomou uma péssima nota. Eu falei, tem muito plot twist, né? Exato. Lembrei disso. Assim. Olha, a minha seria Round 6. Ó, É mesmo. muito bom também. Porque a cada fase vai mês ia sendo um eliminado. Ou desistindo, ou trocando de turno. E muita gente ou... simplesmente se fazendo de abajur, né? Parado. pra ver se não acontece nada. Não é comigo. Sabe quando o professor faz aquela pergunta que você, tipo, disfarça assim? Não é comigo. Finge que não é comigo. Não, e fingir que não é comigo, principalmente quando você lembra que, tipo, que a data de entrega de algum trabalho era no dia seguinte e você congela. É verdade. Vamos pra próxima aqui. Em que momento você pensou seriamente em largar tudo e vender miçangas na praia? Bom, eu tive um momento que foi, eu acho que foi o pior momento para mim nesse semestre, foi na primeira aula de MI. A primeira aula de MI, né, métodos de investigação, e o professor falando, análise fatorial, estatística profunda na veia e no cérebro. E eu falei para minha colega que estava do lado, eu falei, não é possível, isso é um pesadelo. Aqueles pesadelos que você acha que você saiu e você, quando você vê, você está de volta de novo, porque... Você acha que acordou, mas era realidade. Eu falei, eu sobrevivi à estatística 1, eu sobrevivi à estatística 2, eu sobrevivi a métodos quantitativos, e o que eu estou fazendo aqui de novo? Não é possível, isso só pode ser um pesadelo. Eu entrei em desespero naquela primeira aula, a primeira aula de MI no semestre. Foi aquele momento que eu falei assim, tipo... o que vai ser, né? Sim. Foi isso, foi péssimo. Eu vou aproveitar, deixa do Afonso, porque foi também a hora que eu pensei em desistir, mas foi quando eu fiquei sabendo que a primeira prova de MI era na aula seguinte. E eu estava me sentindo do mesmo jeito que eu estava me sentindo na primeira aula, que era igual o Afonso estava se sentindo. Perdida. Então eu quase desisti, realmente. Só não desisti porque os colegas me ajudaram. O Afonso, não desiste, porque... Porque tem isso também, né? No meio dessa Game of Thrones, tinha hora que alguém tinha que gritar, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, vamos, segura. Era isso que ia segurar. Inclusive você, com o olho tremendo, a pálpebra tremendo no carro. Eu tava lá dando conselho. Tava dando conselho. E eu dizendo, eu acho que eu não consigo. Pra mim também foi aula de MI, mas foi do segundo semestre, ou seja, o MI 2, porque o primeiro semestre eu entendo assim, eu não sabia o que me esperava. E não sabendo que era impossível, fui lá e fiz. O segundo, eu já tinha uma visão
daquilo que estava me esperando. Então a MI, quando veio muito cálculo, raiz de não sei o que, policórlicas e não sei o que, e eu fiquei assim, isso não é para mim, isso não vai dar, eu acho que eu não vou conseguir. Aí com o Afonso no carro, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tô bem, eu não tô conseguindo dormir. E eu falava com a pálpebra tremendo, não, vamos Vai respirar, dar certo. vamos fazer mindfulness. E ele pra mim, não, mas calma, você tá fazendo a sua terapia? Você tá bem? Eu tá falei, bem? tô. Mas então, Sandra, relaxa, faz o mindfulness, pensa, vai dar a tudo. E pálpebra a pálpebra dele tremendo. Mas foi uma coisa que depois e a frase que mais fez sentido no final foi, tá todo mundo assim. Então, calma, que você... É Aí, um sentimento coletivo. é um sentimento coletivo. Aí depois disso eu fui outra. Não, só um esclarecimento que o MI1 que a Sandra está falando foi método, assim, na verdade foi um método qualitativo, né? Sim. Então, nós estudamos como fazer uma investigação qualitativa, o que é extremamente trabalhoso, porque toda análise do discurso, Sim, tudo sim. aquilo, etc, enfim, é muito trabalho. Mas MI assusta com razão. Bastante. E já pula uma próxima pergunta, eu não sei se pra todo mundo, né? Mas pra mim sim. Qual foi a matéria mais desafiadora desse primeiro ano? Então, acho que por unanimidade, né? MI2, MI2. né? método Que é a análise estatístico. fatorial, né? É estatística aplicada, gente. Assim, é complicado, não é fácil. Mas é possível, estamos aqui pra provar Sobrevivemos. que sobrevivemos, todo mundo passou, então isso que é o importante, né? A próxima pergunta é: qual foi a comida ou vício que te salvou nos dias de entrega de trabalho, estresse de prova? Dê seu depoimento. Vocês todos sabem. Bala. Eu virei um maníaco da bala. Porque foi o seguinte. Já no último semestre da licenciatura, e aí, ó, e eu viciei, eu virei traficante de bala e aliciei. As pessoas viciando. Gente, é uma indústria. Isso é uma indústria. Porque foi assim, no último semestre da licenciatura, eu já estava tão cansado e as aulas eram de tarde que estava 3 horas da tarde, eu começava a cabecear. Aí eu ia na maquininha de café e comprava. E teve uma professora de psicologia do trabalho das organizações 2, que ela falava assim, você tá bem? Você tá tomando café demais. E se eu fosse professor, é isso ou eu vou dormir na sua frente? Aí, resultado, quando foi no primeiro semestre do mestrado, eu falei assim, não, eu tô tomando café demais, isso não vai me fazer bem. Mas eu notei que teve uma prova que eu tava meio sonolento, que eu tava com uma balinha na mão que eu botei na boca e mastigar aquela bala me manteve acordado. Então o resultado, no dia seguinte, eu chego com um saco não, foram 2, 3 sacos de bala, vários tipos de bala. E aí eu começava a comer aquela bala e começava a distribuir pro povo. Ou você quer uma balinha, ou toma uma balinha. Aí me levantava, ia lá, entregava um punhado de bala, aí o povo, todo mundo mastigando, todo mundo acordado, vamos lá, não sei o quê. Aí depois eu me toquei que aquilo tudo era muito açúcar. Aí eu comecei a comprar bala sem açúcar. E começava a distribuir bala sem açúcar. Então, assim, o primeiro café, mas no mestrado o que me salvou foram as balas. Pronto. O meu foi o café. Eu não era nem um pouco fã. Virei fã. Hoje já tenho café de tudo quanto é tipo lá em casa. Café. Café. Bateu o martelo. O meu, balinha de mel. Balinha de mel. Com muito açúcar. Discípula. De avô. Aliciada. Aliciada por Afonso. Como eu não sou do doce, olha que coisa, né? Eu gosto mais do salgado. Foi as coxinhas da Padaria Ribeiro. Não é uma publi, mas aqui na Maia tem uma padaria muito boa, que é a Padaria Ribeiro. E a coxinha de lá é a melhor que eu já comi por aqui. Então, sempre que eu voltava da faculdade, passava lá e pedia 1 ou 2 coxinhas. E aí, por isso, os quilos a mais, né? Como vocês podem observar. Fora o cortisol, né? Fora o cortisol, enfim, consequências. A próxima pergunta é como a experiência de ser estudante novamente, seja em outro país, no nosso caso, seja no caso do Afonso, que saiu da licenciatura e foi para o mestrado, afetou sua identidade como psicólogo, como pessoa, como profissional? Olha, vou começar. Para mim foi extremamente desafiador, porque eu estou num outro país. Todo mundo diz que a língua é a mesma, mas não é. O método de ensino é outro. Eu fui para aulas com o coração aberto, disposta, mas era tudo muito diferente. Muito. Desde os colegas
E é claro, você tem afinidade com os brasileiros, né? E até os colegas portugueses mesmo têm um modus operandi de fazer totalmente diferente. Então, eu cresci muito no sentido de também olhar para esse modo diferente e entender que é possível. Tipo, ok, eles têm um jeito diferente de fazer, bem diferente, mas ok, tudo bem, vai dar certo, e no final até dava certo mesmo. Então, para mim, o desafio foi maior esse, lidar com pessoas parece que a cultura é a mesma, mas não, totalmente diferente. Bom, o meu caso é um pouco diferente, porque eu já tinha feito a licenciatura aqui, né? Sim. Então, eu iniciei a minha caminhada na psicologia aqui. E quando eu vim fazer a licenciatura aqui, eu era o único brasileiro. Tinha, assim, só tinha a MEI, né? Uma única brasileira, assim, mas... Então, assim, os primeiros anos foram difíceis, porque tinha uma diferença de idade. Então, logo no início, o pessoal, eles tinham, 19 anos de idade. Eram os meninos, tudo que sentavam no fundo da sala, morrendo de medo do professor, etc. E eu ali para fazer networking, eu ali para falar com os professores, etc. Né? Enfim. Então, foi meio isolado. Ainda mais que a gente teve a pandemia no meio. Então, foi um bom tempo que a gente fez aula remota. Então, assim, não tinha entrosamento. Quando acabou a pandemia, eu comecei a me entrosar mais, porque aí eu também encontrei a minha turma. Então, assim, colegas portugueses que hoje viraram amigas, né, as meninas, etc, enfim. E quando entrou no mestrado, aí foi uma festa, porque aí entrou o pessoal brasileiro, o pessoal mais próximo da minha faixa etária. E aí, bom, aí foi desde o primeiro dia que eu estava conversando com a colega, aí chegou a Josi, vocês são brasileiros também? Aí falou assim, você é junguiano? Eu também sou junguiano, toca aqui, junguiano. Eu falei assim pra Afonso, a gente pode ser amigo? Você, claro! Entendeu? E aí aí foi uma outra coisa, foi festa. Mas a minha experiência é assim, eu sempre digo, desde a licenciatura, eu entrava na faculdade, eu esquecia todos os meus problemas. E eu voltava a ter 23 anos de idade. Porque eu me diverti muito. E esse primeiro ano do mestrado foi sofrido, mas eu me diverti muito. Sim. Porque as histórias, os dramas... Realmente, eu estava numa série da Netflix. Série. Entendeu? Uma série da Netflix. Foi muito bacana. E eu voltei a ter 23 anos de idade. Paradoxalmente, durante a licenciatura, eu tinha 23 anos de idade, mas ao mesmo tempo eu era mais velho que os pais dos meus colegas. Então eu dava conselho também, etc. Mas... o saldo totalmente positivo, eu adoro, eu vou morrer de saudade dessa loucura. Olha. Então, para mim também foi um desafio a princípio, não só pela diferença de idade, mas pela diferença de país e de quanto tempo que eu estava fora da academia. Embora eu tenha estudado o tempo todo, tinha muito tempo que eu estava fora da academia, né? Da estrutura da academia. Então, no início foi um pouco desafiador para aprender a lidar com os processos, né? Com as coisas, com o portal, com as notas, a forma como as coisas funcionam, mas eu sinto que foi muito rejuvenescedor, assim. Abre a cabeça, eu me sinto hoje muito mais aberta como psicóloga, aprendi muito, me atualizei, acho que foi assim, muito, muito produtivo, não questiono, vou sentir muita falta desse primeiro ano das aulas, e foi muito bom para mim, muito produtivo. E eu sinto que eu rejuvenesci nesse sentido. Profissionalmente, eu me sinto mais jovem. Bom, no meu caso, acho que teve fases, assim, sabe? Nos primeiros 2, 3 meses de adaptação, eu fiquei pensando, o que diacho eu vim fazer aqui? Porque, assim, se você é psicólogo clínico no Brasil e aí você tem muita experiência, você já trabalhou, você dá esses passos atrás e repetir algumas disciplinas, porque algumas, né, são repetição do que a gente vê na graduação, é meio frustrante, porque eu coloquei uma expectativa que era algo muito novo, muito inovador e não é bem assim. Claro que tem coisas novas, algumas disciplinas assim, mas aí nesse começo teve essa queda assim, mas eu falei, tá, estou aqui, o que eu posso tirar de bom desse processo, né? E aí eu penso como Afonso, a questão do network, a questão de conhecer as pessoas e ter essa vivência mesmo, eu acho que é o se reinventar, né? É você se reinventar, aprender o sistema, seja de avaliação, enfim, das aulas, o jeito de pensar diferente, e tudo isso foi incrementando, assim. Então, para mim, acho que eu cresci muito na minha identidade, no contato com o diferente, né?
Isso é um teste de resiliência, né? Na Sim, verdade, todos sim. nós tivemos a nossa resiliência testada. Sim. Né? Então, eu acho que só disso aí já é um ganho, porque nós Enorme. saímos Da maiores do zona que de entramos. conforto total, né? Não, saímos maiores do que entramos. E agora uma pergunta contrária aqui, que é assim, teve algum momento que você pensou, é por isso que eu escolhi a psicologia? Durante esse um ano, assim, que você fala, caramba, olha que legal, é por isso que... Eu vou começar com o meu, que foi uma matéria que eu gostei muito, que foi de terapia focada nas emoções. E a professora estava lá explicando algumas técnicas e tudo mais. E aí eu pensei, caraca, isso aqui se aplica muito para uma paciente X que eu tô atendendo atualmente. Aí eu estudei o caso e tudo mais, fui lá e apliquei a técnica da professora. E aí eu vi, gente, uma transformação linda, assim, sabe? De a paciente ter insight. E aí pra mim foi assim, olha só, por isso que eu escolhi, é por isso que eu tô aqui e por isso que vale a pena, né? Então pra mim foi essa experiência, esse momento, assim. Para mim também. Terapia focada nas emoções foi assim um deslumbre para mim. Assim, foi o que me ancorou nesse segundo semestre. Sim. E foi entender, foi para isso que eu vim. Muito claro para mim, foi para isso que eu vim. E é por aí que eu vou seguir, é o que me sustenta. Para mim também foi emoções, porque acho que no Brasil a gente não... Bom, pelo menos eu não tinha... a terapia focada nas emoções, vi, inclusive com vídeos, né, que a professora passava e tudo, o quanto que pode ajudar a pessoa, né, tirando, fora a TCC. A matéria que eu tive de cognitivo comportamental enriqueceu mais ainda o que eu já sabia, com uma outra visão, né? Aquilo que eu falei de ser diferente, né? Daqui, de tudo. Enriqueceu o que eu já sabia com uma outra visão, né? Com um outro olhar. E emoções também era chegar em casa, de repente, aplicar e a gente olhar, nossa, ajudamos e aqui e ter o feedback do paciente. Caramba, Sandra, aquilo que você falou ontem, meu Deus, fez um outro sentido. É aí que você fica assim, nossa, escolhi a profissão certa. Pra mim não. Pra mim o tempo todo, mesmo no perrengue, chafurdando naquele perrengue, eu sou completamente apaixonado e o tempo todo é um pensamento que vem na minha cabeça. Assim, eu sei que pode parecer para muita gente que já está nadando há mais tempo, pode parecer um pensamento ingênuo, mas o tempo todo eu só penso, é a profissão mais linda do mundo. Eu tive... bom, nesse último semestre, a matéria que eu mais gostei foi intervenção na diversidade social e cultural. Porque uma das coisas que eu quero fazer é me especializar em intervenção em população LGBTQIA+. E nós tivemos uma professora excelente, que é uma pessoa que, inclusive, foi uma das pessoas que contribuiu para os protocolos da Ordem dos Psicólogos de Portugal, né, com relação a essa população. Então, assim, foi uma aula muito enriquecedora. O trabalho que nós fizemos foi realmente... Então, ali eu estava em contato com uma coisa que eu admiro profundamente, que eu tenho como missão de vida. Então, foi muito bacana. Sim. A próxima pergunta acho que se repete, não sei se todo mundo vai escolher as respectivas, que era, qual foi a disciplina que você mais gostou? No meu caso foi TFE, o seu também? TFE. Mas eu gostei particularmente de fazer a formulação clínica na TFE. Foi uma experiência muito rica para mim. Sim. Aprender a fazer uma construção de caso a partir da terapia focada nas emoções. Foi, assim, acho que a melhor experiência desse semestre, desse ano para mim. TFE também. Para mim foi eu posso pensar em intervenção em diversidade social e cultural, que também já vai ficando meio apagado assim do primeiro semestre, mas métodos de investigação também foi muito trabalhoso, mas foi uma coisa assim que abriu minha cabeça também para como fazer aquilo e é difícil, porque na hora é sofrido, mas depois que a gente sai e a gente olha para trás, a gente vê o que a gente aprendeu. Sim, e especialmente formulação clínica é muito importante, né? Sim. Para nossa prática clínica, assim, ajuda. Eu gosto sempre de pensar essa coisa assim, de a gente ter flexibilidade quanto às nossas abordagens também,
Porque muita gente fica fixado naquela coisa, não, eu escolhi essa, eu não posso usar mais nenhuma outra, não posso... E não é o caso, né? Olha o sino da igreja. Não é o caso, porque, por exemplo, eu sempre segui a linha da analítica junguiana, mas as técnicas da TFE para mim fazem muito sentido, especialmente as experienciais, e eu uso na minha clínica e percebo que o mais importante é o resultado do paciente. E ferramentas de cognitivo comportamental, Sim, e várias sim. coisas você pode usar. Implementar, né? Sim. O que você gostaria que tivessem te contado antes de começar o mestrado? Essa eu tenho nada. Não gostaria que tivessem me contado nada, porque se tivessem me contado, eu não tinha feito. Olha só. Se tivessem me dito o que eu ia passar, você acha que eu ia? Não ia. Mas, assim, o que eu gostaria que não tivessem me dito, nada. Porque senão não faria. Senão não faria. Tá. Eu como fiz a licenciatura aqui, e no último semestre da licenciatura, nós temos uma matéria que é Psicologia Clínica e da Saúde, onde eles preparam a gente, respondem várias perguntas, etc. Então, assim, quando eu vim para o mestrado, eu já tinha encontros com alunos que já estavam no mestrado, então assim, eu já tinha o panorama. Uma ideia. Eu já tinha uma ideia, e na verdade desde antes, eu já vinha combinando com a orientadora, desde lá Já 2, tinha 3 te anos. contado tudo Já que tinha me era. contado tudo. Eu já fui, já Perfil entrei. ansioso, perfil Traço ansioso. obsessivo. Traço obsessivo. Eu já tinha entrado, já entrei no mestrado, já sabendo quem ia ser minha orientadora, já tinha combinado com ela, já sabia o que eu ia fazer, então assim, tipo... Já estava redondo já. Já. E você, Nancy? Eu acho que o que eu gostaria de ter sabido antes era sobre essa perspectiva da terapia focada nas emoções e desse predomínio da cognitivo comportamental aqui em Portugal. Eu acho que isso teria me ajudado a não ter passado por uma experiência que não foi legal, para eu poder entender onde que eu tinha que estar, sabe? Não, eu acho que foi importante para mim ter começado a fazer a neuropsicologia, não gostar e vir para cá, mas se eu soubesse como as coisas eram, eu teria vindo direto para cá. Sim, cortado o caminho, né? Cortado o caminho. Eu acho que isso eu gostaria de saber antes, assim, como as coisas funcionavam, como é a visão da psicologia aqui em Portugal, com mais clareza. Eu pesquisei muito e tal, mas eu não tinha tanta clareza. E principalmente sobre a Universidade da Maia. Qual é a visão da Universidade da Maia, a perspectiva da Universidade da Maia. Se eu soubesse, eu não teria perdido tempo. Gente, a Universidade da Maia, na boa, tem que pagar uma publi para esse canal aqui. Porque o tanto que a gente já falou neste canal da Universidade... Aquele tour maravilhoso que vocês Pois fizeram. Verdade, verdade. Olha, então fica aí, direção da Universidade da Maia, o convite, tá bom? Aberto pra gente fazer uma parceria aqui nesse canal. E aí o que a Nancy falou, né, foi muito do porquê eu criei esse espaço e esse canal, porque eu gosto muito de consumir conteúdos no YouTube. Então eu pesquisei algum psicólogo que estivesse falando sobre como que eram os desafios e não achei muito, achei assim, mas 8 anos atrás, né? E a gente sabe que aqui tudo muda muito rápido, né? E aí foi por isso que eu criei o canal. Então já aproveita e se inscreve aí nesse canal, deixa seu like, né? Pelo amor de Deus, ó, estamos aqui gravando, se esforçando, né? Ajuda na minha carreira de youtuber aí. Mas o que eu gostaria que tivessem me contado, né, ou antes de saber, seria justamente isso, assim, de como funciona o sistema de avaliação, a questão das notas, que é possível aproveitar, por exemplo, o estágio que a gente faz no Brasil, essas coisas que você só vai descobrindo depois que o carro tá andando, e aí fica muito mais difícil de você gerir, né? De você gerir. A próxima pergunta aqui é como você organiza os estudos, né? Porque cada pessoa tem um que aprende por imagem, outro tem que anotar, o outro é bom de memória. Então, seria como você organiza os estudos e se você tem alguma dica de app ou algo que usa assim para organizar. No meu caso, eu tenho que escrever colorido, porque o meu cérebro ele prende muito colorido. Então, eu usava o iPad, né, e a caneta. E parecia um carnaval minhas anotações, mas para mim funcionava muito bem, então foi o que eu usei a maior parte do tempo, o meu sistema de aprendizagem, digamos assim. Eu, assim, bom, colorido total, né? É uma estratégia mnemônica, né? Porque eu como último recurso, mesmo que não entre mais nada, pelo menos eu olho fixamente para a página e tiro a fotografia, né? Mas o que eu sempre fiz? Bom, eu estudo, anoto tudo, até um espirro que o professor dá na aula eu anoto,
depois chego em casa, misturo aquilo com a informação dos slides do professor, né? Tirando o que está repetido, vou complementando um com o outro e sempre fui fazendo resumos. Este ano, o que eu fiz? Eu descobri um caderno no Brasil, que é um caderno, porque assim, o que acontece? Quem consegue digitar rápido, leva o computador para a sala de aula e digita rápido. Então é ótimo, porque aquilo ali já tá no computador. Eu não consigo digitar rápido. Sim. Mas eu escrevo muito rápido. Então eu descobri esse caderno, que é um caderno inteligente, que em cada folha tem uns QR codezinhos às 4 pontas, e aí você tem um aplicativo do caderno, aí você escreve, seu rabisco Sim. mesmo, de qualquer jeito. Aí você escaneia, ele consegue ler a sua letra, joga aquilo no aplicativo, você digitaliza no próprio celular, joga no WhatsApp, do WhatsApp você joga para o seu computador. Então o que acontece? Isso me economizou um tempo absurdo. Acredito, porque sim. o que acontece? Eu escrevia super rápido, Depois tava tinha que tudo, digitar. e depois Depois só antigamente eu tinha que escanear. digitar, não, eu só escaneava, jogava pro meu computador, Já tá. aí eu fazia aquele processo de misturar com os slides e aí fazia o meu resumo. Agora, neste mestrado, eu adicionei uma outra coisa, ainda com mais rigor, que foi o quê? Sair das aulas, chegar em casa e estudar. Eu saía da aula, chegava em casa, não deixava passar uma semana. Ali Não deixar acumular, né? Não deixar acumular e ir fazendo os resumos. E usando as cores também, tanto que na última prova de PCC, que nós tínhamos um caso clínico para fazer a formulação na prova, eu levei tipo assim umas 8, 9 canetas, de cada um de uma cor diferente, para eu ir marcando, né? Isso aqui é comportamental, isso aqui é cognitivo, isso aqui é não sei o que é o que ajuda. Então assim, eu falaria isso, estudar o tempo todo, não deixar acumular, usar todas as estratégias mnemônicas que você tiver à sua disposição, e esse caderno, para quem não digita rápido, é uma boa escolha. O meu era estudar tudo por escrito, nada, só no finalzinho que eu comecei a usar o tablet. Sempre folha de caderno, marca-texto, sempre 3 cores, marcando ali, fazendo, e nunca deixava acumular. Resumo já deixava pronto, estudava na véspera da prova, procurava sempre da melhor forma ver o conteúdo ali. Eu gosto muito de escrever no próprio slide. Era muito desconfortável para mim quando os professores não disponibilizavam o slide antes da aula, porque eu Que era gosto quase sempre, né? mas eu gosto de anotar. Então o que eu fazia quando eu conseguia baixar os slides? Eu fazia anotações durante a aula. Quando eu pegava os slides, eu anotava nos slides. E depois eu jogava os slides no ChatGPT e pedia que gerasse questões, perguntas. E aí eu ia estudando, respondendo as perguntas que foram geradas com um grau de dificuldade, né, maior, menor, questões abertas, questões múltipla escolha. E uma coisa que foi muito importante para mim, e eu tenho que agradecer a professora Liliana no primeiro período, no primeiro semestre, que foi tirar um dia da semana no mínimo para descansar. E deixar tudo, parar tudo e sair, andar na rua, passear, pode estar chovendo, pode estar sol, pode o que for, um dia na semana para relaxar. Isso fez uma diferença enorme quando eu comecei a incorporar na minha rotina de estudo. Porque não pode mesmo deixar acumular, a gente precisa estudar toda semana. E se a gente não ficar atenta, a gente só estuda o tempo todo e aí entra num estado de cansaço, a mente não aguenta. Então, pelo menos uma vez por semana, parar e descansar. Isso foi fundamental para mim. E para encerrar agora, a última pergunta aqui, né? Porque esse vídeo já passou dos 30 minutos. Então, vocês assistam e dêem o like nesse vídeo. Qual a sua expectativa para o ano que vem? Agora, para quem não sabe, né, no primeiro ano a gente tem as disciplinas e presencial e tudo mais. E para o segundo ano fica o estágio e a dissertação, né? Então, eu vou começar por mim. A minha expectativa é que eu consiga entregar essa dissertação. A minha linha de pesquisa, inclusive, vai ser sobre mulheres brasileiras imigrantes, né, e identidade e autoestima. Então, eu vou lançar o questionário para quem me acompanha aqui também responder e me ajudar, né, porque quanto mais participantes, uma pesquisa fica mais robusta, como a gente aprendeu, né, em MI. Então, a minha expectativa é que eu consiga entregar bem essa dissertação, né, e ter tempo para escrever de uma forma mais leve, dinâmica, não tendo as disciplinas. Isso já facilita muito e é isso, e terminar esse ciclo.
Para mim, bom, a minha grande preocupação neste exato momento é onde eu vou arranjar 60 pessoas com dor crônica para Então, se você fazer tem dor investigação. crônica, Mas não, tem mas tem, estágio em não, Portugal? não, tem que ser português. Tem que ser português. Tem que ser conhece português. alguém que é de nacionalidade portuguesa. E precisa ser aqui no norte, né? Porque a pessoa vai ter que estar... Porque a minha investigação vai ser o quê? Eu vou investigar o impacto da arte-terapia na qualidade de vida, né, bem-estar, qualidade de sono e nível de dor em indivíduos com dor crônica. Então eu vou ter que aplicar um protocolo de 8 sessões de arte-terapia. Eu vou medir antes o nível desses fatores, aplicar o protocolo de 8 sessões em grupo, né, 3 grupos de 10, e depois medir de novo. E tem um outro grupo, que é o grupo de controle, que são mais 30, que vai ser aplicado procedimentos de caminhada. Sim. Então, minha preocupação neste exato momento é essa, de onde que vai aparecer. Vão aparecer 60. Vai dar certo, vai dar certo. A minha expectativa, eu tô, na verdade, agora um pouco ansiosa, que faz parte aí pela defesa da tese, mas eu também estou animada. Estou bem animada, já falta pouco e só tem a acrescentar, porque, de novo, é uma outra área, eu vou trabalhar com idosos, então, assim, já é uma outra área. Nessa reta final, eu estou bem animada. Eu sinto que é uma montanha russa. A hora que a gente acostuma com as aulas, acaba as aulas e começa outra coisa completamente diferente. Então tem um pouco essa agitação, esse friozinho na barriga, mas também as borboletas na barriga, porque eu vou falar de algo que eu gosto, é muito diferente do primeiro semestre, que é mais geral, né? Então a gente fica mais focado no que é o nosso tema de interesse. Então eu, no meu caso, vou falar de focalização, o impacto da focalização no bem-estar, e é uma coisa que eu não esperava encontrar aqui, foi uma surpresa para mim. Estou muito feliz de poder trabalhar com esse tema, então estou muito animada, e acho que o que me move é a ideia que me movia quando eu vim para cá, que é fazer o meu melhor e levar o tempo que for e fazer da melhor forma possível no tempo que for necessário. Acho que é isso. Bom, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou questionamento, deixa aí nos comentários, tá bom? E muito obrigado vocês por terem aceitado o convite, né? Vou deixar, para quem tem Instagram, vou deixar aqui na descrição. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô ligando pra saber onde você está. Tava à toa e por isso.